Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 7 de março de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder ouvir este programa em podcast, logo mais reprise na Plena TV, também pelo aplicativo exclusivo da Folha. Baixe o nosso aplicativo aí para você interagir, curtir, acompanhar a Folha onde você estiver, ou pela Alexa. É só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM a qualquer hora do dia para você curtir a nossa programação. 7h08, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta sexta-feira, véspera do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. A gente vai fechar o programa essa semana falando sobre as mulheres, falando sobre os seus direitos, os avanços, ainda as dificuldades e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos conversar com a subsecretária de Política Públicas para as Mulheres de Campos, a Josiane Murumbi, já com a gente aqui nesta manhã. Vamos falar sobre essa pauta importante do dia 8 de março, se tem muito a comemorar ou não, se são lutas também, né, travadas aí no dia a dia da mulher, as ações da sua subsecretaria no enfrentamento aos problemas, às violências, que são vários tipos de violência, já falamos muito sobre isso, contra as mulheres, e também os avanços, as conquistas, já nessa tão importante pasta comandada pela Josiane Murumbi. Josiane, já vamos trazer o seu bom dia, mas de antemão, obrigado pela sua presença, bom dia, sexta-feira ainda brasileiro no ritmo de carnaval, que o ano só começa depois do carnaval, mas depois do carnaval, no caso, é na segunda-feira, pelo que eu entendo. Não foi na quinta, ontem, muito menos na quarta de cinza. E nem hoje também, que já é sexta. Então, obrigado por estar aqui. Já vamos trazer o seu bom dia. E essa pauta é importante para a gente debater, para a gente discutir, para a gente entender os avanços, entender a proposta da subsecretaria e também, é claro, ouvir as mulheres e as demandas das mulheres no que diz respeito aí a essa tão importante pasta. Mas bem-vinda, obrigado aí pela presença. Rapidamente aqui no Folha no Ar, pelas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, só destacar rapidamente aqui no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. Ficou bem mais fácil, ficou melhor ainda você conseguir aí agilizar a sua vida, resultados de exames na hora e muito mais. E baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e comece a usar hoje mesmo. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. Admed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque: criança agredida pelo padrasto morre e família autoriza a doação de órgãos. É a manchete principal que está lá no portal Folha 1.
Morte foi confirmada nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde de Macaé, onde o caso foi registrado. O suspeito do crime foi preso em flagrante na sexta-feira, dia 28. Para quem conhece aqui o Folha no Ar, para quem está habituado a ouvir, assim, a gente não comenta as manchetes na abertura. A gente tem nosso sistema é ler as manchetes, começar logo a entrevista, até para não ocupar o entrevistado, enfim. Mas assim, eu não sou computador, não sou robô, eu sou ser humano. Eu não consigo não comentar uma tragédia dessa. Porque, assim, quem é pai, então, sabe muito melhor aquilo que eu quero falar, que eu vou falar. A ordem natural da vida os filhos enterrarem os pais, sepultarem os pais. É normal isso aí, é dolorido, é difícil, mas é a ordem natural da vida. E aí você acaba encontrando forças, né, independente da sua religião, e tocando a sua vida. Agora, a ordem inversa, quando acontece, eu entendo que é uma das maiores dores que o ser humano pode passar aqui nesse plano. Você passar por uma perda de um filho, eu desconheço algum tipo de dor maior do que esse. O amor que a gente tem pelos pais, pelo cônjuge, são todos importantes, grandes, necessários, mas o amor pelo filho, ele é incondicional, você não substitui um filho, não substitui de forma nenhuma o amor por um filho. Então já é uma dor incrível, uma dor que eu sinceramente não consigo dimensionar. Agora, aliado a isso, você tem o maior gesto de amor que o ser humano pode ter, e a família da criança doou os órgãos. Então é só um registro, não é nada significante por ser da minha parte, mas para mim é importante falar isso. Que exemplo que essa família dá de amor ao próximo e de amor ao próprio filho também, né? Então, que essa família seja aí mais abençoada ainda por Deus e que tenha muita força neste momento, e que este exemplo sirva para cada um de nós dentro daquilo que a gente tem de problema, de dificuldade, às vezes de entender os problemas que estamos passando, e que eles são bem pequenos perante a um gigante problema como este. Sentimentos aí a todos os familiares. São João da Barra registra mais de 500 salvamentos aquáticos no período de carnaval. São ainda manchetes de hoje do portal. Trio suspeito de envolvimento em homicídio é preso. Jovem segue desaparecido após carnaval em São Francisco de Itabapoana. 2 homens são presos em Campos por furto e receptação de bicicleta. Alckmin anuncia medidas para baixar preços de alimentos. Defesa de Bolsonaro nega crime e quer julgamento no plenário do STF. Chuvas rápidas poderão ser registradas no restante da semana em Campos. Hoje tem previsão do tempo, não falei, pulei aqui, mas vou falar rapidinho. Vladimir tira licença de 10 dias e Frederico Paes assume prefeitura. Barbeiro realiza autocuidado com população de rua. Carnaval sem ocorrências relevantes em Farol e Lagoa de Cima. E ainda, a Câmara receberá projeto de reforma administrativa no próximo dia 10. Está aqui no portal Folha 1. Aposentados e pensionistas nascidos em março até dia 31 para fazer aí a prova de vida, tá? Tem até dia 31. Conta de luz permanecerá sem cobrança extra. Pós-carnaval com bloco. Esse bloco aqui é sensacional. Everybody. É esse mesmo, esse bloco é demais. É sexta-feira, é hoje, na Praça São Salvador, não, no dia 15 de maio, é na semana que vem. A agitação segue aí na Casa de Cultura Vila Maria, com também a Ressaca da Vila. Para quem gosta de carnaval, é difícil desapegar, né? nem sou baiano, imagina se fôssemos. 7h16. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br.
Bom, antes de trazer o bom dia da Josiane, deixa só eu registrar aqui, eu não falei, a previsão do tempo para hoje é que essa onda de calor deve começar a se afastar agora, a partir desse final de semana. Hoje, a máxima é de 32, a mínima é de 23 graus, agora faz 24 graus. Aqui, já tivemos às 7h17, semana passada, retrasada, 30 graus. Nessa hora, 7 horas da manhã, com 28 graus, sensação térmica de 30. Então baixou bastante, mas ainda segue calor para hoje. O que vai acontecer é que uma frente fria deve chegar na região sudeste, aqui na região norte também, claro, e baixar mais ainda as temperaturas, trazendo inclusive possibilidade de chuva, e aquela chuva, se seguir quente assim, pode até chover granizo. Agora, para o sábado e para o domingo, não tem previsão de chuva para Campos, não, tá? É calor com sol. Mas a frente fria está anunciada para chegar no fim de semana. Josiane Morumbi, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, conversa com a gente nesta manhã. Que prazer receber você aqui, subsecretária. Esse negócio de subsecretário é um negócio interessante, porque não é só sua pasta, não, e eu falo isso de todos, que é sub só no nome, porque na responsabilidade é responsabilidade de secretário, a hora que assina lá o papel, e a hora que tem problema para resolver, é problema de gente grande. Bom dia, obrigado. Já vou te dar os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã. Obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Eu queria agradecer mais uma vez, Cláudio. Esse espaço é muito importante, sempre falo isso, o quanto que a comunicação, né, os meios de comunicação nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Acaba sendo uma prestação de serviço, uma prestação de contas, né, do nosso serviço prestado no dia a dia, porque às vezes a gente fica lá, né, muito envolvido internamente ao equipamento, e a gente às vezes não divulga o que realmente a gente tem feito, o que a gente tem se esforçado, o que mudou, né? Porque a gente está indo para o 5º ano, né? Como gestora. Então é muito importante esse espaço. Queria também mandar um abraço para todos os ouvintes, especialmente para todas as outras mulheres fortes que a gente tem por aí, né? Então, meu muito obrigado por esse espaço. Isso é importante, e também é aquela coisa, né? Se você faz e não fala, ninguém fica sabendo. Exato. Então tem que fazer e tem que falar. Mas a responsabilidade é a mesma. Essa coisa de subsecretaria é tudo acho que é um organograma que existe, né? Acredito. É mais em função do orçamento, né? Também do orçamento, né? Mas do orçamento. Por exemplo, a subsecretaria da mulher, né, uma das 3 subs que tem na assistência, né? E a assistência tem o orçamento grande, né, para poder abarcar nós 3, né, as 3 subsecretarias. Então é uma questão orçamentária, mas a gente tem um secretário que é Rodrigo Carvalho. Rodrigo nos dá muita abertura para a gente ter essa autonomia. Só quando a gente não consegue mesmo resolver, a gente acaba levando até ele para poder ele nos ajudar, enfim. Mas a autonomia é praticamente total. Autonomia e responsabilidade. Sim, com certeza. Ele fala muito assim sobre um guarda-chuva, né? Que a secretaria e tem os seus lados ali que acabam protegendo a população de modo geral. E esse vínculo é importante porque, por exemplo, para a minha pasta, né, a nossa pasta lá da mulher, a gente sempre fala que a política da mulher é transversal. Ela não existe sozinha, né? Então a gente precisa muito da assistência de outros órgãos também, mas a assistência acaba complementando um atendimento que é feito no CEAM. Por exemplo, hoje, o aluguel social, quando a mulher existe a necessidade de ceder esse aluguel social, quem acaba efetivando esse aluguel social é a assistência. Então, a gente acaba complementando uma atividade com a secretaria maior, entendeu?
Sim, sim. Como a gente também faz com a justiça, né? Por exemplo, questões da vara da família, então a justiça também nos ajuda com a parte, né, de advocacia dessa área. Então a gente acaba trabalhando em conjunto. Chega um idoso lá para a gente também tem esse vínculo com o idoso para poder, né, tratar dos direitos que foram violados desse idoso, e a gente acaba também falando com Rosilane. Então, assim, a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Se não houver uma sinergia forte entre vocês, secretários, a coisa não anda, não funciona. Cada um depende de cada um, né? De lá também depende de você. Quantos que não dependem, né? Com certeza. Aqui, antes de a gente falar das suas ações, da sua secretaria, do Dia Internacional da Mulher, falar um pouquinho de política. Como é que foi essa eleição aí para você? Como é que foi essa disputa, essa participação? Aliás, essa questão de mulher na política é o empoderamento econômico que existe, que precisa e que a gente vai falar sobre isso. Falamos ontem com a Maiara. Mas o empoderamento político, e já vou até usar uma pergunta do Mário Sérgio, que é o nosso editor de política do jornal Folha da Manhã. E ele fala aqui como que você viu exatamente essa participação da mulher nesse pleito agora e a sua participação, como foi? Então, eu vivi a terceira campanha, né? Então, é bom a gente lembrar que eu não nasci nesse meio, né? Eu enxerguei que eu tinha habilidade para essa área. A convite de uma pessoa, acabei assumindo, né, esse desafio. Deu certo na primeira vez, né? Já tive a segunda campanha que a gente ficou como suplente, mas não conseguimos assumir. E essa terceira campanha, assim, foi, em questão de votos, foi a pior campanha minha. E a gente acaba, né, se auto-questionando por quê, né, de ter sido essa campanha tão ruim em relação a questão de votos, né? O resultado de voto. Eu acho que eu fui gestora, né? Porque acaba que você é muito gestora, você se envolve muito na pasta, e eu tive pouco tempo para poder olhar a questão política, né? E acaba que às vezes a gente tem uma responsabilidade, às vezes não, né? Sempre, né? Tem uma responsabilidade muito grande e ter assumido uma pasta tão relevante, porque a pasta é nova, então a gente teve que não construir tudo, mas a gente enxergar o que já existia, porque isso é muito importante a gente falar que outras mulheres vieram antes da gente e já existia, né, um movimento. Por exemplo, a DEAN foi por um movimento da sociedade civil, que ela foi criada na época. Então, existiam alguns movimentos, mas esses movimentos eram muito separados, paralelos, enfim. E a gente acabou tentando unificar o que já existia e propor outras políticas, né, que eram importantes, como a criação também, né, junto com a subsecretaria do CEAM, que também era um desejo muito grande, porque principalmente para nossa grande parceira, vamos botar assim, que é a DEAN, é o órgão que mais nos encaminha diariamente, né, as mulheres, era um desejo antigo de doutora Ana Paula, que estava lá desde o início da DEAN, porque sabia o quanto que esse complemento, né, do nosso atendimento era importante. Então, assim, o que eu analiso é que eu fui muito gestora e não tive esse braço político para a gente poder estar tratando no dia a dia, porque, enfim, e também observo que às vezes o trabalho não é reconhecido em questão de votos. Então, existe também muito essa questão. Infelizmente, a população ainda, grande parte dela, é uma população que não entendeu o verdadeiro significado da política e acaba se vendendo, infelizmente, né? A gente observa. E também, enfim, eu observei também que a gente teve um movimento maior
de mobilização de outras mulheres. Então, assim, pode ser que a gente teve aí, Natália, que teve um número muito relevante, né? Parabenizá-la pelo número de votos que ela teve, né? Esse resultado muito importante, mas a gente observa também que nessa última eleição, várias outras mulheres tiveram votos muito significantes, entendeu? Uma quantidade de votos, assim, por exemplo, de 700, 800, de 1.000, e que a gente não via em outras eleições. Então, assim, várias mulheres de vários partidos, acho que quase todos os partidos tiveram mulheres que realmente fizeram, de fato, um número relevante de votos, coisa que antigamente a gente observava. Tem um número X de mulheres, de forma obrigatória, mas nenhuma se destaca, entendeu? Era só para poder cobrir aquela questão de cotas e mais nada. Aliás, teve 6 cassações, Sim. Né? Foram 6 vereadores cassados no mandato passado por fraude na cota de gênero. Sim. Foram cassados. De mulheres que não conseguiram votar nem em si mesmo, né? De mulher zero voto. Zero voto. E assim, evidências de mulheres pedindo voto para outros candidatos. Mulheres candidatas pedindo votos para outros candidatos. O negócio ficou... Então, assim, a gente observa aqui, por exemplo, Elaine Leão, né? Leão. Ela teve o nicho de voto dela, teve um número de votos bacana. Por exemplo, Manueli, que é vinculada, né, à questão de raça, de mulheres negras, enfim, tem um movimento específico dela. Ela teve um número também de votos relevantes. Doutora Daniele, que também é uma subsecretária, ela teve também votos relevantes, como eu, enfim. Então, eu acho que a gente já começou, pode ser que a gente não conseguiu colocar mais mulheres, a não ser a Tamires, mas a gente conseguiu mobilizar outras mulheres, entendeu? Com um número relevante de votos. Eu também fiz essa análise, que em outras campanhas você não via mulheres fazendo acima de 800, de 600 votos, enfim. Então, assim, a gente observa que está mobilizado, mas a gente precisa ainda continuar trabalhando em todos os lugares, né? É muito importante a gente falar Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher precisa ser um movimento todos os dias, diário, onde a gente tenha salários com igualdade dentro das empresas, que a gente tenha mulheres em posições que sejam relevantes dentro das empresas, tanto privada quanto pública. Então, tem que existir esse movimento de forma bem geral, não só em ocasiões específicas, entendeu? Sim. Não. O 8 de março é simbólico, importante. Para a gente poder trazer dados, para a gente poder mostrar o quanto que é importante, né, a mulher estar no mercado de trabalho e ser reconhecida por isso, porque de muito mais longe a gente já veio, né? Não tenha dúvida. A Câmara elegeu a Tamires, a gente já conversou com ela aqui, falou... Na verdade, eu me encantei, eu não a conheço, mas eu já me encantei ouvindo-a, porque ela é uma menina super nova, mas você vê que ela é estudiosa, tem estudado, eu gosto de vê-la falando. Eu não sei das atuações dela, que ela acabou de assumir agora, é uma coisa que a gente está até... priorizando lá no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que eu estou como vice-presidente, né? A Yara hoje é a presidente, que está na sociedade civil. A vaga, né, do Legislativo, a gente sempre prioriza, se tiver uma mulher, a vaga do Conselho, seja dessa vereadora, foi na época que a gente estava como vereadora, na nossa vereança, eu e Joilza Rangel, a gente mudou, a gente propôs a mudança na lei e a gente colocou uma vaga para o Legislativo. Conta como do governo, o Legislativo é como governo. Boa. Então a gente aumentou, eram 10 vagas para o governo e 10 para a sociedade civil. Agora são 11, porque a gente colocou o Legislativo. E colocamos acho que a economia solidária
a mais uma vaga. É porque, assim, para ter lugar de fala, quem é que vai defender os interesses da mulher? Um homem? Pode até ser, tudo bem, eu acho que pode, não deve até ser também um homem. Mas mas eu me refiro a lugar de fala, ou seja, a pessoa que passa por aquilo, que sente. Porque o que o homem vai falar de uma gravidez? Que é linda, que é maravilhosa, que é isso, mas ele vai saber as dores, ele vai saber as dificuldades, ele vai saber o prazer de ser, mas não vai. Né? Então, assim, uma mulher, a mulher, no lugar de fala, num poder, como no caso do legislativo, executivo, mas o que a gente está falando do legislativo, é muito importante, não é que seja só importante, é necessário. Mas existe uma diferença muito grande. Uma mulher propor uma legislação, né, uma lei, ela sente com a alma, com amor, de querer que aquilo realmente se torne uma realidade. O homem até tem, né? Porque muitos vereadores, por exemplo, têm assessoria mulheres e propõem várias legislações, mas às vezes não vive aquilo ali. Não é difícil a gente encontrar homens que são vereadores e que são violentos, que são agressores, enfim. Então não vive aquilo. Então é totalmente diferente. Você acaba projetando ali o que aquilo ali vai surgir para as novas gerações, entendeu? Aí você se coloca também, por exemplo, como mãe, para um projeto ter vida. Então você se preocupa para a questão materno-infantil. Então não é só da mulher. A mulher carrega essa responsabilidade da família, entendeu? Não tenha dúvida. E consegue de alguma forma, que eu não entendo como, só Deus, consegue com muita habilidade fazer todas as funções e de forma muito bem feita. Uhum. E o homem, quando vai fazer, eu falo muito que quando vai fazer, não consegue fazer duas ao mesmo tempo. Né? E tem um outro detalhe que eu falo aqui, a precariedade, a pobreza menstrual. Você sabe o que é passar por uma menstruação? A gente tem até dificuldade de falar, quanto mais de passar. Então, sabe, quem pode falar sobre como eu como homem, vou entrar com uma lei lá para ajudar as meninas nessa precariedade, nessa pobreza menstrual, porque não tem o dinheiro para comprar o absorvente. E aí? Uhum. Né? Bacana, muito legal um homem entrar com essa lei, eu acho válida a bandeira, é isso aí mesmo, né? Mas é aquilo que você falou. Mas aí não é assim, condizente, por exemplo. Fica meio sem alma. Comissão de Direitos da Mulher no Legislativo. O presidente ser um homem? Não preciso falar nada, né? Entendeu? É claro que tem colegas vereadores que são muito sensibilizados pela causa. Por exemplo, o Fred Rangel, no final do ano, a gente precisou de uma urgência de um projeto e ele colocou logo em pauta, porque ele tinha essa facilidade por estar ali como presidente da Comissão de Direitos da Mulher, e colocou rapidamente, que foi o Memorial Lírios da Paz, que a gente construiu, né, que a gente propôs lá dentro do CEAM, em homenagem às mulheres que perderam suas vidas, né, para o feminicídio e para a violência como um todo. E ele foi extremamente sensível em nos atender. Mas não são todos assim. Entendeu? Sim. Eu sei que eu levei uma vez para um gestor, para um presidente da Câmara, falando, né, que em Campos todo dia 25 é dia laranja, e não somente em novembro, dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate ao Enfrentamento à Violência. Ele falou assim, não, você fala aqui na Câmara só em novembro. Aqui você não vai falar, era em abril. Eu lembro disso. Você lembra disso? Então, assim, vai ser sensível. E essa mesma pessoa, eu já sei que é um marido agressor. Enfim, então, é complicado. É complicado. Então, assim, o papel tem que ser da mulher. O olhar é outro, a sensibilidade é outra, e a vontade de aquilo ali realmente
tenha frutos é outra. Você falou que conseguiu maior engajamento, maior mobilização das mulheres esse ano. E, de fato, sim. A gente tem nomes, por exemplo, Cláudia, que veio da comunicação. Leonora, sim. Entendeu? Nem sei quantos votos quase Cláudia 500. fez. Então... Mas aí você vê que começou a incomodar outras mulheres também. Esse papel pode ser meu, entendeu? Então eu fiz algumas entrevistas com mulheres inteligentes da educação. E que é importante. Por exemplo, eu vou ter a bandeira do direitos da mulher e do desenvolvimento econômico. Outra vem com a bandeira da educação. Outra vem com a bandeira do servidor público. Então a gente acaba se unindo. E nessa hora não existe bandeira esquerda, direita, centro, enfim, não. É a bandeira de ter mulheres como tem os homens, cada uma ter a sua defesa, entendeu? Agora, com a saída do Subjackson, e é pergunta do Mário Sérgio, o editor de política do jornal Folha da Manhã. Com a saída do Subjackson, a Neia Terra assumiu, e aí você tem a Tamires, que é a vereadora eleita, de fato, a Neia suplente. São duas. Você acha o suficiente? Não. Eu acho que a gente tem que começar a pensar de forma mais grandiosa, vamos botar assim. É 30% a cota, né? Não, a gente tem que pensar numa cota 50-50. E até isso acontecer, eu acho que sim, a gente precisa de um empurrão. Como? As mulheres mais bem votadas assumissem a cadeira na Câmara. Então, não fosse só para poder você montar uma nominata, os 30%, mas sim de assumir cadeira. Até que a gente consiga chegar no patamar dos homens. Entendeu? Por quê? Como que a gente conseguiu avançar? Porque a gente realmente, sempre quem está no comando das decisões, quem bate o martelo, sempre é um homem. E se a gente não construir homens sensíveis à causa das mulheres, a gente não vai conseguir avançar, porque a última palavra é deles, entendeu? Um presidente da Câmara de Deputados, da nossa Câmara de Deputados Federais, lá de Brasília, sempre ser um homem, vai ter esse olhar para as mulheres? Então começa a ter as possibilidades que nunca existiram, de ter uma mulher numa mesa importante dentro da Câmara de Deputados, entendeu? Por exemplo, Rosângela Gomes foi a primeira mulher negra a assumir eu esqueci o nome, mas desse núcleo, a assumir a mesa, não sei se é diretiva, enfim, da Câmara de Deputados. Nunca teve. E aí a gente precisa de sempre pensar mais. Por que ali tem 20 pessoas e só tem uma mulher? Por que hoje 25 vereadores e a gente só conseguiu eleger uma mulher e a outra é suplente? E que bom que Vladimir teve a sensibilidade de puxá-la como suplente para estar lá mais uma nos representando. Mas a gente tem que pensar sempre de ter meio a meio. Por quê? A mulher já comprovou de que ela é dedicada, a gente estuda mais, é a que mais tem um nível, né, de graduação muito maior do que os homens, isso é estudo. Então, por que de não assumir? Por que de não ter tantas mulheres no cargo de gerenciais, de diretora de empresas? Porque sempre esse cargo é ocupado por um homem. Então, a gente precisa derrubar essa cultura machista mesmo, né? É cultural, da gente não ter essa mesma oportunidade de assumir determinados papéis, entendeu? Tem dificuldade, então, sim. Quando você me pergunta se é suficiente, não é suficiente. São 25 vereadores. Porque seriam no mínimo 8, não é isso? 30. Se for 30, dá 8. 7 e pouco, acho. Para isso você joga para 8. Então, a gente não conseguiu atender nem a cota mínima, que seria os 30%. Sim. Quando a gente conseguir alcançar esses 30%, a gente vai continuar trabalhando para a gente ter meio a meio, né? Porque o Brasil é um país muito atrasado em relação a isso. A presença
né, os representantes femininos. Em outros países a gente vê que Engraçado que Campos, por exemplo, tem 51% do eleitorado feminino. É umas matemáticas aí que a gente tem que aprender a entender como é que é o comportamento do eleitor. De empoderar mais as mulheres. Quando a gente estiver empoderando mais essas mulheres, elas vão poder responder por si mesmas. Porque hoje a mulher acha que a política não a pertence e na hora de votar, isso não é um diálogo diário com a mulher política. Ela falar de política, ela saber o que está acontecendo, eu falo assim, na grande maioria, né? E aí, na hora dela sair para votar, ela vai acompanhar o seu marido, o seu pai, um irmão, um vizinho que pediu. Entendeu? E acaba não acompanhando a política mesmo do que está acontecendo no dia a dia. Porque tudo na vida da gente é política. Até determinações na escola de um filho dela. Ah, a professora foi eleita ou foi escolhida? A diretora foi eleita ou foi escolhida? O uniforme está chegando ou não está? A merenda escola. Tudo isso é política. Então a mulher precisa se envolver. Saber dos seus reais direitos. Então, eu acho que a política precisa estar na voz das mulheres, no cotidiano das mulheres. Populações para 2026 já começaram desde que eu era criança. Não, porque assim, essa eleição de 2024 já teve movimentos claros assim para 2026. Com relação ao Estado, por exemplo. E tem uma pesquisa, eu ia abrir que não deu tempo, mas tem uma pesquisa que já traz o Vladimir, inclusive citado como governador, como vice. Né, como vice. Não, mas também tem uma outra que citado como um dos prefeitos mais bem-quistos, né, para poder vir como candidato. E tem uma que ele aparece, inclusive, à frente do próprio Bacelar. Como pré-candidato, né, a governador do estado. Você acredita que ele vem governador? Você acredita que ele faz essa composição? O que você pensa sobre isso? Eu conversei com o Vlad, esses bastidores ainda não. Mas eu acho que o Vladimir, ele é um gestor muito responsável, que coloca muita energia e amor ao que ele faz. Então, assim, nasceu para aquilo. E ele é um cara com muita empatia. Ele é muito quisto aonde ele transita. Então, assim, e o resultado da gestão dele, a gente pegou uma cidade que estava um deserto, né? Então, assim, ele conseguiu, não só ele, né? A equipe dele, né? Essa é a minha frase, ninguém faz grandiosas coisas sozinho. Então, ele foi muito sábio na hora de selecionar o time dele. E a maioria dos gestores também são figuras políticas, né? Tem muita gente técnica, mas também tem muita gente política. Então, assim, que o ajudou em todos os quesitos para ele ter esse resultado, ele e o Fred, né? A gente não pode esquecer que ele também tem um vice muito forte, um cara muito sagaz na área empresarial, né? E na área de saúde também, que sempre foi um gargalo e foi uma falha muito grande ou uma necessidade muito grande de ser mexido e de ser melhorado era a área de saúde aqui em Campos, porque por mais que você se empenhe, Campos é um município que acolhe outros municípios em questão de saúde. Então, o Fred também é um cara muito sagaz da área de saúde, então ajudou muito para ter esse resultado. Então, assim, é claro que ele vai se destacar sendo, né, um nome aí para 2026. Então, eu acho que se for bom para ele e para o grupo, porque Vladimir pensa muito no grupo, e isso é muito, muito bacana, né? Ele entende que ele precisa de um grupo forte para poder ele almejar o Estado, né? O governo do Estado. Ele é filho de 2 ex-governadores, né? Então também ele tem a experiência, né? Quando ele precisar, ele tem ali, né, um time forte também para poder lhe tirar as dúvidas. Então, eu acho que ele tem muito a contribuir
se ele vir para disputar aí o governo do estado, como vice ou como governador mesmo. Enfim, eu acho que foram 3 prefeitos, né, citados, o de Macaé, o Vladimir e teve o Eduardo Paes, né? Eduardo Paes lidera hoje todas as pesquisas. Teve aquela conversa dele com o Vladimir, né? Não sei se é para formar chapa, e nenhum dos dois... E Eduardo Paes é um cara fantástico, vou puxar saco da minha área, né? Uhum. É um cara fantástico de visão para a área de política da mulher, tá? Porque a Joyce, eu não sei se você tem conhecimento, era secretária, lá é secretaria municipal da mulher, ela fez um trabalho assim fantástico e ele estava em todos os lugares com ela, sempre incentivou muito a política da mulher. E é uma política real, assim, você vê, ela foi chamada para ir para os Estados Unidos para mostrar a prática do que ela mudou no município. É uma menina nova, mas que tem uma política da mulher, por isso que ela foi muito bem votada lá na cidade do Rio, né? Muito bem votada. Ela teve esse reconhecimento. Então, eu fico até feliz de ver, né, que tem o município do Rio que está aí à frente de muita coisa, que a gente precisa até pegar algumas boas práticas, né? A gente acaba trocando isso. Sempre tem, né? Dia a dia. Você vem? Como é que como é que estão os seus planos para 2026? Não. Participa, vem? No momento, não tem perspectiva nenhuma em relação a isso. Bom, tem muito para falar de política. Se deixar, nós vamos perguntar sobre nacional, mas vamos adiantar nossa, como diz a Luísio Abreu Barbosa, que parafraseia sempre o Capi. Vamos trazer aqui para o nosso canavial. Eu quero muito falar sobre a sua pasta, que é o tema, claro, dessa entrevista hoje, que é a pauta importante para a gente falar aqui também, mas é o que você falou. E eu acho muito ruim quando a gente termina uma conversa assim de política. Uhum. Isso é muito comum, rapaz. Você está na rua, o cara diz, bom, igual nós terminamos agora aqui, vamos mudar de assunto, né? Aí a pessoa vai falar assim, vamos deixar a política para os políticos, né? E política para os políticos, rapaz? O político não tem poder nenhum de fazer política se ele não tiver o seu voto, se não tiver o meu voto. O político não é nada, não é ninguém, não é representante. Na verdade, a gente não foi educado quando você não tem um pai e uma mãe que é voltado, é ligado com a política, você não é educado a gostar da política, a se envolver com a política. Eu pego a minha experiência, né? E fico com essas frases. O pai falava da gente crescer economicamente falando, construir, fazer carroceria, mas não falava de política. Pra mim. Boa. Então, muito quando eu fui convidada de vir para a política, não tem nada a ver comigo, eu nem sabia. Como é o nome do seu pai? Seu Beto, Joaquim Humberto. Seu Beto, só falava ensinava a gente a fazer negociar lameira, conhecer caminhão e fazer carroceria. Carroceria, muito bom. Muito bom. Mas, cara, assim, e aí era a política dele. Mas era uma política. Você está vendo como é que é a política? É a política de ensinar os filhos prosperarem no campo econômico. Mas é uma política. Agora, é isso que eu deixo claro, e as pessoas. E daqui a pouco eu vou encontrar alguém e falar, Nogueira, você fala de política lá, mas é isso mesmo, deixa a política para os políticos. Não deixa para os políticos, não. Eu tenho meu voto. Meu voto é que faz o cara ser presidente da República ou vereador. Sim, e a gente precisa enxergar isso, da importância de todos nós nos envolvermos com a política, para a gente poder votar de forma consciente, para a gente poder votar em quem você realmente quer que te represente. E aí você vai transformando outras gerações. Porque eu lembro quando eu vim como vereadora, que isso não era uma realidade da minha família, a minha filha era pequenininha, a Ana. Não lembro quantos anos ela tinha. Ela fala, mamãe, pelo amor de Deus, vão ficar falando mal de você lá na minha escola, igual que era a época de Dilma. Dilma tinha sido... Não, ela estava como presidente, mas isso. Ela era ministra primeiro, né? Aí ela, não, vão começar a falar mal de você, que não sei o quê. Então, assim, era a questão, né, de você não ter aquela vivência dentro de casa, né? 8 de março. Para você, Josiane Morumbi, o que representa essa data como
mulher, mas sobretudo como uma secretária de ações públicas aí para as mulheres. É o momento da gente avaliar, né, o que a gente precisa ainda avançar na política pública das mulheres a nível municipal, muito vinculada hoje com o governo federal e também estadual, porque é importante a gente falar que hoje no nosso estado a gente tem uma Secretaria Estadual da Mulher e tem um Ministério Específico da Mulher, que antes a gente não tinha. Então, você também trazer toda a movimentação estadual e federal, movimentação para facilitar, né, a gente trazer, de repente, um projeto maior para campus. Então, a gente está muito agindo de forma muito em sintonia, né, o que está acontecendo a nível estadual e federal. A gente acha importante, né, nesse período, não falar só em 8 de março, a gente falar no mês da mulher. Então, a gente tem algumas atividades que vão ser executadas no mês da mulher. Dificultou muito esse 8 de março, está muito vinculado ao carnaval, né? Então, assim, a gente vai fazer uma movimentação depois que a primeira-dama voltar, a gente vai fazer uma ação com ela. Então, a gente resolveu não fazer uma ação, né, maior agora. Por exemplo, hoje à tarde a gente vai fazer uma mobilização num calçadão e ali perto do CEAM mesmo, falando um pouquinho sobre a questão do assédio, do não é não, ainda um pouco, né, do que a gente levou para o carnaval. E durante o mês de março a gente foi convidado para estar em vários ambientes de educação, o ambiente do esporte, a gente vai participar de uma corrida das cores, junto com 300 mulheres que já foram inscritas, dia 23/3. E existe também uma outra corrida que apareceu na semana passada, acho que é uma corrida federal, que também vai acontecendo em vários municípios, mas é uma ação do governo federal, eu acho que da parte dos esportes. Até estou para sentar hoje para a gente poder ver, porque é no mesmo dia e na mesma hora. Essa corrida federal acontece na UENF, e a outra corrida das cores vai acontecer ali no condomínio Dama, do lado do shopping, sim. né? E aí as duas corridas são vinculadas a mulheres, então a gente vai meio que dividir a subsecretaria para a gente poder estar nesses lugares. Então, assim, eu acho que a gente precisa também mostrar o que está acontecendo de avanços no nosso país, no dia a dia, em relação às mulheres, né? Então, por isso que eu falo que o Dia da Mulher não é só dia 8, é uma ação, né, que aqui a gente já até falou, dentro das empresas privadas ou públicas, do reconhecimento dessas mulheres, de assumir cargos de liderança, cargos que realmente ela tem direito à fala, para que a gente possa propor realmente e cobrar que essas leis, que essas legislações sejam efetivas, né? Porque também não adianta você criar uma série de legislações aonde você não consiga executá-las. Então, a gente precisa aí dessa mobilização por mais oportunidade de empregos para essas mulheres, por mais oportunidade de capacitá-las. Por isso que a gente tem um trabalho muito grande junto à FAETEC, junto com o IFE. Então, a gente já está aí acho que é o terceiro grupo de mulheres fazendo um curso específico lá no IFE, que é Mulheres 1000, que é do governo federal, e o IFE conseguiu trazer isso para campus como cuidador de idoso. É uma função, uma demanda, né, de trabalho muito grande e que não encontra esse profissional, por isso que a gente sentou com o IFE e acabamos escolhendo esse curso. E a gente também vai para a segunda turma de gestão de resíduos sólidos, também para poder levar essa mulher para o ambiente da indústria. E junto com a FAETEC, a gente está propondo outras capacitações que não é comum você ver muito mulheres,
na solda, na automação, na mecânica, na logística, que a gente teve vaga agora para logística. Então, a gente tem pego o que já é lei federal e colocando como exigência municipal. Então, a gente, por exemplo, FATEC tem que ter 30% de vagas voltado para as mulheres. Então, antes de ir para ampla disputa, né? Acho que é isso que eles falam, que eles fazem, abre, né, para poder as pessoas disputarem essas vagas, né? Antes disso, existe o encaminhamento nosso dessas mulheres para poder estarem se capacitando. E aí a gente faz a abertura de oportunidade de emprego, como a Morumbi já contratou soldadoras, como o Porto do Açul também fez um curso. A solda de mulheres é melhor do que... Eu tenho uma resposta, mas eu tenho que te perguntar. Por exemplo, porque eu vou te falar... Para detalhes e acabamento é melhor. Eu já visitei uma fábrica de transmissores de rádio. Aham. Quando eu cheguei, você tem um transmissor, é um equipamento muito... dependendo da potência dele, ele é muito, muito, muito bruto, no sentido de tensão. Passa correntes ali de altíssimas... Você tem uma pecinha, por exemplo, lá, um MOSFET. Só para poder localizar aqui na minha cabeça. Você tem ali 450 mil volts passando por ele, no próximo cai para 220 volts. Assim, faz aquelas conversões. Então é muito delicado, você tem que estar... Não pode ter uma solda encostando na outra. E quando eu cheguei na parte mais delicada dos transmissores, que era a produção de solda naquelas plaquinhas, tipo computador, placa-mãe de computador, essas plaquinhas que são de fibra de coco, de bambu, só tinha mulheres trabalhando. Isso foi há 15 anos atrás, eu olhei e falei, gente... Mas é uma coisa delicada? Delicada. A solda, aqueles pinguinhos de solda, não tem essas plaquinhas. Gente, eu fiquei olhando aquelas mulheres... Igual na construção civil, né? Isso já está mais do que determinado que a mulher na construção civil, quando você bota uma mulher para acabamento, ela é outra coisa. É outra coisa. E aí na solda também, porque solda existem o equipamento, né? O implemento imenso e as peças grandes que devem ser soldadas, e existem peças menores porque requer uma solda com mais detalhe, com mais delicadeza ali. Então a mulher cabe mais ali. Aqui em Campos tem uma mulher que trabalha no grupo de rádio aí da Record, Elisete. Ela é engenheira de áudio, de elétrica, de rádio. Acho fantástico também, acho muito legal. As áreas de engenharias, a gente levou um tempo para ver mulheres. Sim, né? sim. Frequentando, formando, sendo engenheiras, né? Pô, hoje tem muitas. Bom, eu preciso fazer um intervalo. Tem outra pergunta tem várias perguntas sobre o 8 de março, assim, mas eu vou pedir a você para a gente deixar para o próximo bloco. Deixa eu fazer só um intervalo rápido, a gente voltar. Tem aí muitas ações que... Depois eu queria falar um pouquinho sobre as leis, né, municipais que a gente avançou. Também. E tem algumas ações já que são concretas, como, por exemplo, aquele ônibus. Eu acho fantástico aquele ônibus. O ônibus lilás. Já são só mulheres que dirigem. Ainda não conseguiu? Não conseguimos. É até um clamor, porque agora com esse incentivo que a gente vai ver, né, vai trazer sobre a renovação das frotas, a gente fica aí com muita ansiedade de não colocar não só mulheres no ônibus lilás, mulheres em outros ônibus. Sim. Entendeu? A gente ampliar a oportunidade. Mas já tem outras mulheres dirigindo outros ônibus. Não tem? Eu já vi. Mas é muito pouco, muito raro. A São Salvador fez vários testes, não conseguiu. Porque, enfim, tem que ter aquela habilidade, tem que ter aquela vontade, enfim, a gente precisa fazer algo aí para capacitar mais essas mulheres, né? Que nos grandes centros é muito comum, né? Se você der um busca aí rápido na internet, você vai achar várias caminhoneiras. Ah, sim, carreta, né? Carreta gigante e as mulheres pelo mundo afora, tudo. E pilotando muito bem. Muito melhor que... Sim. O índice de acidente com mulheres é muito menor. São cautelosas, né? No trânsito como um todo. Bom, vamos falar sobre isso, sobre outras ações também.
E a gente segue conversando com você então, Josiane. Rápido intervalo aqui no Folha no Ar ao vivo, a gente faz essa pausa, volta a seguir com a Josiane Morumbi, aqui ao vivo com a gente, neste Folha no Ar de hoje, especial aí, comemorando e festejando e celebrando as mulheres, no seu dia, como todo dia, mas amanhã, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. O oferecimento do programa é de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Dica agora da Nauta XP, para você poder investir o seu dinheiro e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais informações.